seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo, e orando com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura, pela libertação de todos os seres humanos. Oremos com fé pela cura de todos os seres humanos que estão sofrendo qualquer tipo de enfermidades. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo todos sejam curados fisicamente, sejam curados interiormente. Tomemos posse das graças e das bênçãos de Deus, que o poder de Deus está agindo, que a misericórdia de Deus está agindo. Permaneçamos em Cristo, façamos a vontade de Deus e sairemos vitoriosos, que a vitória de Cristo é a nossa vitória. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para Filipe para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam:
Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine, nos guie, que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje é o quarto sinal de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o quarto milagre de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho segundo João. Hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo sacia uma multidão imensa com 5 pães e 2 peixes. Havia uma multidão e toda a gente comeram e ficaram satisfeitos. Todos foram bem saciados, ficaram muito bem saciados com os 5 pães e 2 peixes. E vemos do que sobraram, recolheram e colocaram em cestos. E desses que sobraram, bem sabemos que nós comemos em nossas refeições, em nossos lanches. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, tenhamos fé, creiamos que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou o quarto sinal, o quarto milagre no Evangelho segundo João, e está realizando em todos os meandros da sociedade, está saciando todos os seres humanos. Todos nós estamos se alimentando e estamos ficando bem saciados. O Senhor está nos alimentando com a sua palavra, nos alimentando interiormente. O Senhor está nos alimentando fisicamente. Que quem é bem alimentado interiormente é bem alimentado fisicamente. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades, do mar de Tiberíades. Que bonito, do mar de Tiberíades. Como nós vimos a pesca milagrosa lá, quando 7 discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo encontraram o Senhor ressuscitado, e o Senhor mandou lançar a rede e pescaram, a rede ficou cheia de peixes. E depois os discípulos, puxando a rede, viram brasas acesas e pão. E todos comeram e ficaram satisfeitos na pesca milagrosa com o ressuscitado. E no quarto sinal de nosso Senhor Jesus Cristo, no quarto milagre, na primeira parte do Evangelho segundo João, no livro dos sinais, foi no mar, também na região do mar chamado Tiberíades. Como é bom estar na beira do mar. Quando nós estivermos andando na beira do mar, numa bela praia, vamos meditar bem esse santo Evangelho, que o nosso Senhor Jesus Cristo sacia uma multidão, e também da pesca milagrosa lá com os 7 apóstolos, que encontraram o Senhor e o milagre aconteceu. Que antes passaram a noite toda pescando e foi um fracasso, não pescaram nada. Encontraram o nosso Senhor Jesus Cristo
e o milagre aconteceu. E hoje o nosso Senhor Jesus Cristo foi para a beira do mar de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque viam os sinais que o nosso Senhor Jesus Cristo realizava. Curava todos os enfermos, curando todos os enfermos, ressuscitando os mortos. E vejamos, o nosso Senhor Jesus Cristo estava na beira do mar de Tiberíades, e depois subiu no monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Bem sabemos que o monte, a montanha, é o local de oração. Quando nós encontramos este substantivo, monte, montanha, no Santo Evangelho, é o local de oração. E a Páscoa dos judeus estava próxima. E havia aquela multidão, uma grande multidão imensa, estavam vindo ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. E os seus discípulos estavam conosco. E aquela multidão imensa. E os discípulos estavam sendo fracos na fé, só pensavam nas coisas terrenas, não pensavam nas coisas do alto, só pensavam no imanente, não pensavam no transcendente. Como Filipe começou a preocupar. E Jesus colocou Filipe à prova, testando a fé de Filipe. Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? O nosso Senhor Jesus Cristo aqui testou a fé de Filipe. Que ele muito bem, ele sabia o que iria fazer, que ele é o Deus verdadeiro, o Salvador, o Senhor dos senhores. E então Filipe respondeu só pensando nas coisas terrenas, só pensando nas coisas do imanente, que nem 200 moedas de prata conseguiriam comprar pão para aquela tanta gente comer. Outro discípulo, André, o irmão de Simão, estava conosco. E André viu um menino, tinha um menino conosco, com 5 pães de cevada e 2 peixes. 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? André também respondeu, só questionando na questão do imanente, só na questão terrena. Mas o Senhor mandou todos se sentarem, e eram aproximadamente 5.000 pessoas. Um número incontável, muita gente, que na realidade, em nosso cotidiano, somos todos nós hoje. São todos os seres humanos em todos os meandros da sociedade. E o nosso Senhor Jesus Cristo tomou os pães, distribuiu, abençoou-os e saciou toda a multidão. Fez o mesmo com os peixes. E todos comeram e ficaram satisfeitos. A multidão toda comeram e ficaram satisfeitas com 5 pães e 2 peixes. E do que sobraram, recolheram e colocaram em cesto, que o Senhor pediu: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E assim os discípulos do Senhor o fizeram. E bem sabemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que desses pedaços, desses que sobraram e colocaram em cesto, nós comemos em nossas refeições. Por isso estejamos convosco, estejamos juntos em unidade, em fraternidade, que o Senhor saciou essa multidão e está saciando a todos nós. E vendo o sinal de nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas vendo os sinais de nosso Senhor Jesus Cristo, os milagres acontecendo, só exclamaram: este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. As pessoas reconheciam, viam a profecia do Senhor.
Mas aqui o nosso Senhor Jesus Cristo mostra a sua humildade. Vendo que queriam proclamar o rei, retirou-se de novo para o monte. Bem sabemos, o monte é o lugar de oração. Recolheu-se em oração. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, saibamos se recolher em oração, que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou o quarto milagre, o quarto sinal, e está realizando os muitos milagres. Por isso, todos nós temos que ter fé, que acreditar, que permanecer em Cristo e fazer tudo o que Ele está nos dizendo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos juntos, em unidade e em fraternidade, que o nosso Senhor Jesus Cristo hoje realizou o quarto milagre, o quarto sinal no Evangelho segundo João, e está realizando muitos milagres. Permaneçamos em Cristo, vejamos novas todas as coisas na força de vosso Espírito, e estejamos rezando uns pelos outros.